Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Quero saudar você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, que estão aqui, né, nessa emissora maravilhosa. Quero saudar também os técnicos e as técnicas que estão aí nos bastidores trabalhando para chegar essa programação. Essa aqui é a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Esse é o programa Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Raquel Bachiega. Olá, Raquel. Olá, Nando. Olá a todos do Alvorada, da bancada, os profissionais que trabalham na equipe da rádio e da TV e também a você que nos dará o prazer da sua doce companhia. Obrigada pela presença, amiga. É bom demais estar aqui para mais uma leitura, não é, Nando? Comentada do livro amarelinho. Então, obrigada pela oportunidade. Vamos em frente. Ela falou, ó, 15 minutos de amor próprio. Esse é o livro da autora, escritora Raquel Bachiega, que nós estamos trazendo cada programa, já é o 10º programa que a gente traz aqui os capítulos, né, os tópicos. O tópico de hoje é o 6, da página 22, aí para você que está com o seu livro, que pode acompanhar. Depois também a gente vai passar como você pode adquirir esse livro. E aí temos aqui o tópico 6, que é momentos de crise. Raquel, esse é um tópico que nós estamos vivendo, né? No momento que diz que o planeta, nem digo o Brasil, porque o Brasil também está num momento difícil, mas o planeta, né? É um tema e um tópico que você deve ter pensado bastante sobre ele, né? Porque afeta, né, a todos nós. Pois é, Nando, no contexto em que o livro foi escrito, nós não estávamos ainda na pandemia, né? Mas é um tema, um título, um capítulo que versa sobre as dores da alma, claro, frente aos desafios que nos aparecem, os momentos de crise. E ele foi escrito com base, ele é curtinho esse texto, mas a gente consegue discutir tanto sobre ele, né? E ele foi escrito a partir das observações, né, de atendimentos que nós vínhamos fazendo ao longo das terapias, dos atendimentos com as terapias integrativas, ao longo das próprias observações de vida, estudando filosofia, estudando um monte de coisa. E a gente vê alguns apontamentos de reflexão, de proposição de reflexão. E de onde faça isso ou faça aquilo, né? E aí veio a pandemia. E aí eu que estava com o livro engavetado, né? A gente sempre escreve, a gente fica, é uma insegurança natural do autor. Será que o livro está pronto? Será que ele precisa ser revisto? E a cada releitura que a gente faz, a gente sempre acha que tem o que melhorar, né? Então veio a pandemia, eu coloquei ele do jeitinho que estava escrito. Por quê? É um título, realmente um texto que, embora curto, ele se aplica a qualquer momento de crise, pode ser adaptado, né, em qualquer situação. E aí, por conta da pandemia, eu falei, então é agora que esse livro vai sair da gaveta, e esse capítulo permeou esses raciocínios da necessidade do amor próprio para a questão de sobrevivência, especialmente agora, falando hoje especificamente dos momentos de crise. E aí eu não tive dúvida, né? Vamos colocar para frente, vamos rodar essa ideia para a gente refletir, debater, estudar os nossos sentimentos, nossas emoções. Então, é um título atemporal, né? Sempre que estivermos diante de crise, seja ela qual for, qual seria o melhor caminho, né? E, então, em tudo na vida, a crise no Brasil, a crise planetária por conta da pandemia, a crise dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, a gente pode adaptar para vários raciocínios aqui, isso é bom demais. Apesar dessa crise ser, né, geral, ela atende pessoalmente a cada um de nós, né? Como a gente lidar com essa crise que acaba gerando uma crise em nós mesmos, né? Então a gente tem notícias, né, de crises no casamento, nos relacionamentos, crise no ambiente de trabalho, crise no lar, crise na via pública. Então, tudo bem, a pandemia é uma crise geral, porém ela afeta individualmente cada um. E aí cada um precisa lidar, porque ela acende um início de crise
pessoal. Ela dá um start, essa crise geral, acaba dando um start numa crise interna, pessoal, tanto que as pessoas estão procurando terapia, estão procurando ajuda, estão procurando, tendo os seus desafios, né? Como falava o nosso querido Adão Nonato, pessoal, né? Então, é nessa hora que, quando você escreveu, você estava falando talvez de uma crise individual, né? Pessoal, mas que também faz parte dessa geral, né, Raquel? Então, justamente, na verdade, quando eu escrevi sobre crise, eu deixei também bem aberto o leque para que essa palavra fosse estudada em qualquer contexto. Então, o que que é uma crise? Qualquer tipo de crise é aquele chacoalhão, aquele chamamento que tira a gente da zona do conforto, que nos coloca diante de uma situação atípica, que normalmente não acontece, ela é um incidente na nossa vida, uma questão incidental, mas que é como o pênalti no futebol. Imagina o pênalti no futebol, Nando. O jogo não continua normalmente sem que aquele impasse seja resolvido. Porque há crises que paralisam a nossa vida, elas se tornam tão grandes, né, que a gente tem que parar, chutar a bola e ver se vai acertar ou não o gol, né? Então eu chamo a crise desse momento que é um impasse momentâneo que passa, mas que a gente não consegue ir para frente sem resolver. Por quê? Se a gente continuar estendendo a vida útil, né, dessa crise, a gente passa a viver a crise e não mais a vida. Então a crise é algo muito interessante, porque ela, de novo, a primeira coisa que ela faz é tirar a gente da zona do conforto para reavaliar a correção da rota, é um chamado a resolver aquele impasse para que nós continuemos de uma forma mais saudável na vida. O problema da crise é que ela se perpetue e, mais uma vez, em vez de eu viver a minha vida, eu perco chances, oportunidade, qualidade de vida e vivo a crise que deveria ser resolvida num tempo útil, né? Senão a gente adoece, senão a gente cria outras crises. Então, há crises que desenvolvem outras crises. E quando você falou isso nas crises pessoais, né? Nas crises individuais. E quando a crise vem do macro para o micro, essas pequenas crises que já existiam, sempre existiram, que faz parte, né, dessa dialética da vida, dessa dinâmica da própria vida, quando essa crise maior acontece, elas acentuam as menores, como você falou. Então, se a gente não tiver muito em si, a gente potencializa as crises que não mereciam tanta importância, vamos dizer assim, apesar de existirem e deverem e chamarem a nossa atenção para a solução, mas inevitavelmente essa crise maior, ela aumenta os nossos desafios internos. Então, se a gente não tem os recursos internos necessários para lidar com cada uma delas, nas caixinhas certas, do jeito certo, com coerência, com lucidez, sem perder qualidade de vida, o caminho é realmente a doença mental, física, emocional e espiritual, né? Como seres integrais que somos, as crises elas afetam ou podem afetar dentro e fora de nós, né? Então são as primeiras colocações, entendendo primeiro o que é crise e depois o título, momentos de crise. Não foi à toa que a gente escolheu esse título para dizer a crise existe, tá bom, mas é um momento, é uma fase, vai passar se a gente souber lidar com ela, como a gente lida com ela enquanto a gente passa por ela. Essa é a questão, a sabedoria do chamamento. É isso mesmo, o título foi excelente aqui, porque são momentos, né, que a gente atravessa, são ciclos, muitas vezes, e tudo passa, né, como o Chico falava, né? A primeira frase aqui, que é o primeiro parágrafo, diz assim, olha, os momentos de crise chamam a nossa atenção para corrigir o caminho que estamos trilhando. É quase que um freio, né, para a gente observar esse caminho. Às vezes a gente está numa estrada, né, e tem uma floresta do lado, tem uma paisagem, montanhas, né, água, e a gente está tão veloz lá no automóvel que a gente não percebe o que está passando no nosso entorno. Eu lembro que uma vez, acho que foi o Divaldo, que estava indo de uma cidade para outra, e ele precisava chegar lá na hora da palestra, até o tempo estava curto para chegar lá, mas quando ele estava lá com o motorista e ele viu que estava passando uma linda
paisagem, né? Uma plantação lá de flores, alguma coisa assim, né? Não me lembro exatamente. Ele pediu para ele parar, pare só um momento, né? A Joana, né, inspirou ele para que ele parasse. Aí ele parou, eles desceram do carro e foram observar aquilo. Então, muitas vezes, a gente estão situações que acontecem na nossa vida, como uma crise, para chamar a nossa atenção, para a gente parar e observar o que está acontecendo, né? Senão a gente vai entrar naquele turbilhão, ser arrastado por tudo. Então, se a gente para observar, né, como fala aqui, a gente corrige, né, o caminho que estamos trilhando, a gente pega um outro caminho, né, Raquel? Pega uma outra via, justamente. Espera aí, essa crise me chamou a atenção. É um estado de alerta, beleza. Alerta do quê? De que alguma coisa que na minha vida acontece nesse momento por culpa, remorso, gente, frustração, não está em jogo nessa hora. Culpa, frustração, sentimento de remorso, eu deveria ter feito. Nesse momento não ajuda. O que ajuda é qual a rota que eu estou seguindo. Se eu continuar desse jeito, eu vou ter resultado diferente? Não. Então, mostra para gente, né, o choque do retorno, como o Emmanuel sempre diz, que eu adoro essa frase, para a gente olhar e falar, ok, para eu sair, para eu ultrapassar, para eu transpor essa crise, o que eu preciso empreender? De energia, de organização, de disciplina. Que rota no Waze, né, que a gente coloca lá no nosso celular, né, do mapinha, que joga a gente para caminhos outros mais rápidos, não necessariamente pegando atalhos, mas menos tortuosos, né, com paisagens mais bonitas. E aí a crise, ela é essa professora, né? A crise, ela traz essa didática muito interessante, a gente verificar o que a gente está fazendo com a gente. As pessoas, elas desenvolvem crises, cada uma segundo as suas experiências, e elas lidam conforme os recursos que cada uma delas tem, foi capaz de semear e é capaz de aprender, porque às vezes a gente não tem todos os recursos internos para lidar com certas crises. E tem pessoas que, infelizmente, eu ouso dizer que a maioria, porque a gente vê isso nos consultórios, de pessoas em crise que desenvolveram vários tipos de outras crises, crise de ansiedade, crise de pânico, a depressão, a falta de identidade, a sensação do vazio. Como lidar com a crise? Eu não sei como resolver. Mas por quê? Porque não se preparou, né? A felicidade, tanto os momentos felizes como aqueles momentos mais desafiadores pela tristeza ou pela frustração, nós temos que procurar estar preparados para os dois momentos, de felicidade e tristeza, de paz e de angústia. Porque na paz, ai, que bom, é bom sentir, então meu corpo se sente à vontade, não quer repelir essa sensação. Mas e na hora da tristeza? E na hora da angústia? Perpetuar o momento de crise não me parece ser legal. E o pior, que essas pessoas que hoje já desenvolvem ansiedade, pânico, crises, né, de todas as ordens, distúrbios emocionais e mentais, podem, ao longo do tempo, desenvolver algo muito pior, que é a perda e a degradação da identidade pouco a pouco, porque aí o trabalho de reconstrução depende de um querer muito grande. Né? Então, para que não venham crises sobre crises e vire uma avalanche que a gente não consiga segurar, exatamente essa é importante do momento. A gente reavaliar a rota e falar, opa, espera aí, quais são os recursos? Eu tenho? Tenho, vou usá-los. Não tenho, vou buscar ter. Aprimorar os recursos internos que a gente tem. E aí, como o Nando falou, através de terapias, através de contato com a natureza, algum jeito a gente tem que dar para não adoecer ainda mais. E cada um busca aquilo que faz sentido para si. O importante é ficar bem. Essa palavrinha crise, se a gente tirar o S, vai ficar crie. Então, a gente precisa lembrar disso. Na hora, tira o S, se socorre no S do socorro e crie, né? Isso acontece, por exemplo, no momento que a gente vive em que ficamos impedidos de ir para o nosso trabalho, ir para a escola, de realizar as nossas atividades. E aí, o que fomos obrigados? A criar, né? Criamos aí reuniões através da internet, criaram-se o home office, né, que já existia, mas aí se intensificou, e
que foi necessário? Equipamento, software, aplicativos, câmeras e microfones, e olha, e foi aí que a coisa começou a andar, né? Porque a gente não pode ficar paralisados, né? Se a gente ficar, como a Raquel disse, nós entramos nessa vibe de complicar mais a situação. Então, os chineses que dizem, né, que é na crise que eles conseguem se levantar, progredir, evoluir, ter sucesso, né? É porque mexe com a gente, né, Raquel? Não tem como, né? Nossa, a crise no nosso, em termos biológicos, fisiológicos, é porque a gente tem que estudar o ser integral. Então, não dá para falar de crise de uma vez só em todos os nossos contextos. Nós somos muitos em um só. Tem o campo corpo mental, que age de um jeito, o corpo emocional de outro, o físico e espiritual. Mas em todos eles a crise ela a causa prejuízo se a gente não conseguir transformar a energia dela em algo positivo, em algo construtivo. Quanto mais a gente se deixar levar pela crise e só pelos efeitos danosos que ela traz, a primeira coisa que dá é desespero. Nosso coração fica agitado, nossa mente não para, nossa mão começa a suar. E aí, para desenvolver a ansiedade é um pulo, para desenvolver o pânico também é facinho. Em níveis mais graves, psicoses, neuroses, fobias, né? Medos irracionais, no sentido irracional é um termo técnico, né? Que diz que, olha, essa situação não apresenta perigo nenhum, no entanto, você desenvolveu um medo do medo. Então, a gente tem que observar essas armadilhas e não cair. E quando você falou que os chineses, eles entendem, né, que é na hora da crise que a oportunidade acontece, o Nando sabe que eu adoro estudar também provérbios árabes que eu, nossa, tem assim um ensinamento muito legal. E tem outro ditado árabe que eu gosto muito que diz assim, que eu não entendi quando eu li, que está até quem leu Alcorão, né, por curiosidade, ou quem é da religião ainda sabe com muito mais propriedade, mas quem lê por curiosidade encontra também ensinamentos belíssimos, respeitando a religião de todos, né? E ensinamentos para a vida. E tem esse ensinamento, acho que é numa sutra, que diz assim: a facilidade está na adversidade. Aí eu falei, não, peraí, isso aqui deve ser erro de tradução, não é possível, porque árabe eu não falo, né? Será que Mas eles será? pensam de trás para frente, né? Escrevem, eles já Então, eles né, escrevem exatamente. ao Falei, contrário. não, isso aqui não. Falei, isso aqui deve ser erro de tradução. Mas aí eu fui comparar outras traduções e é a mesma coisa, né? A facilidade está na adversidade. Aí até que eu fui pesquisar e muito, e aí eu descobri o que se quis dizer com isso, né? Porque justamente não é no campo, não é estando na reserva lá o jogador de futebol ou aquele que vai para a guerra, por assim dizer, ele ficando escondido ou na reserva, não indo a campo, não é ali que ele vai evoluir, cumprir o seu papel. Ele cumpre o seu papel quando ele enfrenta a adversidade, aprende com ela e numa próxima situação igual ele já sabe o que fazer. Então fica mais fácil. É daí que eu entendi e compreendi o choque dessa sentença, né, de que a facilidade está na adversidade. Porque de tanto fazer, de tanto superar as adversidades com os nossos recursos, nossa inteligência, pesquisando, procurando, ouvindo outras pessoas, você consegue formar uma visão de vida em que as coisas tendem a ficar mais fáceis. Só que para entender que a facilidade está na adversidade, a gente precisa querer. E não é todo mundo que quer, porque exige trabalho. Ah, eu vou ter muito trabalho para superar essa crise. Então vai ser crise a vida inteira. Não é à toa que algumas pessoas, né, de você conversar com elas, tudo é difícil, tudo é complicado, é sempre muito pesado. Ela sente falta de energia, porque é uma pessoa desanimada, ela perde brilho nos olhos, né? E aí começam outras doenças. Então, a crise é uma ferramenta maravilhosa de facilidade na adversidade, sim, que é capaz de reconstruir o ser humano à medida em que o ser humano se propõe a vencer cada crise que se apresenta no caminho, com inteligência, não só intelectual, mas emocional também. Ok, tá difícil, estou sofrendo pra caramba, mas eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir sem pressa e sem pausa chegar onde eu quero chegar, onde eu preciso e mereço. Essa é a sabedoria que a gente vai construindo ao longo do nosso caminho, né? E para cada um é muito peculiar.
É verdade. E sair daquela famosa, né, zona de conforto, que às vezes a gente cria em torno de nós, né? Ah, não, é aquilo que você estava falando lá, o cara que está no banco de reserva, né? E aquele outro que está paralisado. A gente precisa sair dessa zona de conforto, porque que no final mesmo é uma zona desconfortável, né? Você ficar, sabe, só, tá bom assim, tá, não vou fazer nada. E às vezes a crise vem para balançar, para mexer com as estruturas, vem para sacudir o pó, né? E para a gente continuar a jornada aqui, né, Raquel? Aí, no parágrafo seguinte, está escrito assim, olha, antes de continuar a caminhada, procure respirar profundamente antes de tomar qualquer decisão. Isso é importante, né, Raquel? A gente não tomar também decisões precipitadas, né? A gente falou exatamente, né, Nando? A gente falou das consequências da crise no nosso corpo, na nossa mente. Que é entrar em desespero, é normal. Diante da crise vem o medo, vem as incertezas. Quem é feliz? Quem fica confortável no puff da incerteza, né? A gente quer resposta. Se a gente não tem resposta, a gente quer que o outro dê a resposta, mas às vezes a resposta do outro não encaixa, é um sapato que não cabe no nosso pé, né? E aí você fica naquela agonia enquanto não consegue resposta e tal, e vai em busca. Então, para que o desespero? Essa é a reflexão. Tá, bateu o desespero é normal? É fisiológico? É. Respirar, parar, observar, falar o que eu tenho, o que eu quero, para onde eu vou, traçar essas metas. O desespero não ajuda a gente em momento algum, né? Ele só acentua, amplia as nossas percepções para um erro, porque às vezes a crise não é nem tão grande assim, e a gente faz dela um iceberg, né? Um tsunami, né? Uma figura que vai devorar a nossa vida em segundos. E não é assim. Quem já superou várias crises sabe do que eu estou falando. Você que está aí, né? Todos nós já superamos várias crises. E olhando para trás, você fala: nossa, olha só, passou, né? Então, lembrar nesse momento, porque o alerta também, principalmente com essa questão, como a gente vem falando, da pandemia, que se acentuaram as crises pessoais, internas, individuais, as pessoas elas se agoniam pelo fato de terem que assumir. Eu tenho ansiedade, como se a ansiedade não fosse perigosa. Ansiedade, pânico, tudo isso é muito perigoso para o nosso sistema, né? Sobrecarrega todo o sistema físico, né? O coração, a nossa mente. A longo prazo, os danos são enormes, trágicos. Então, é hora da gente. Tá, tudo bem, eu estou passando por um momento de ansiedade, beleza. E o que de fato eu preciso fazer? Às vezes o alopático é necessário, sabemos disso, mas em recente conversa, né, com um psiquiatra muito querido, nosso amigo, o Dr. João Lourenço também, eu gosto muito de uma fala dele, que diz assim: a parte do tratamento alopático num tratamento psiquiátrico é 30%. É um percentual muito baixo de alcance, porque o resto é colocando a pessoa em si novamente, quando o remédio é necessário, quando o remédio alopático é necessário, aí eu tenho condições de falar com ela e trazer para a realidade do tratamento. O tratamento começa a fazer sentido, a gente monta uma estrutura de atendimento capaz de fazer tudo isso, né? Aí a pessoa agrega, né, um tratamento alopático, quando necessário, com terapias, né, conhecendo as terapias integrativas também, que é um lado bem interessante de tratamento, tirando um tempo para ela, se gostando, se cuidando, quando ela vai vendo as crises vão sendo diminuídas, mas ela precisa querer, ela precisa estar disposta, né? Essa é a correção, Nando. O desespero, em resumo, só piora as coisas. Verdade, né? A gente precisa fazer uma avaliação. É um momento que de explosão, né, acontece e a gente passa a avaliar melhor o nosso caminho, a nossa vida, e tentar sair dessa situação, porque agravar ela, já mais grave que já está, né? A gente está sempre à procura de um diagnóstico, né? Eu quero me rotular que eu estou com. Aí a pessoa até entra na zona de conforto e se sossega. Eu tenho que tomar tal remédio, né? Aí pronto, isso é já a solução. E o conhece-te a ti mesmo, né? Que é tão importante para a gente
E assim, pensar, né? Você estava se dirigindo àquelas pessoas, você já passou também com várias crises. Nossa, como é importante a gente superar uma crise, como é importante, como a gente cresce, se fortalece e fala assim, poxa, consegui passar por essa crise, consegui passar por esse momento difícil, por esse desafio. Isso, sim, traz valia para o espírito, porque quando a gente supera uma crise, a gente supera algo que estava impedindo a gente de prosseguir, e isso é uma vitória. Então, isso a gente tem que considerar. A gente não pode se esquecer. A gente vai passar por outras crises? Vamos passar. Já estamos passando por outras? Estamos. Mas olha um pouquinho para si mesmo e veja quantas eu já superei. E não vai ser essa que vai me derrubar. Essa aí é que vai me levantar mais forte ainda, que quando a gente cai, a gente levanta mais forte, né, Raquel? Certeza. E dizer que elas nunca mais vão acontecer, vamos trabalhar com a realidade. Eu sou otimista, só que eu sou realista também. Eu sou a otimista realista. As crises nunca vão deixar de assolar, né, a nossa vida, de nos desafiar. São elas que também movimentam a nossa evolução. Faz parte. Só que o problema é que a gente às vezes a gente desenvolve um olhar equivocado para chamar tudo de crise. Em vez de crise, é a oportunidade. Tem crise que é crise mesmo. Ou faz sentir, faz a gente chorar, faz a gente se entristecer. Só que muito do que a gente entende como crise são esses desafios de superação. E como o Nando falou, é vital para o espírito a superação, porque é assim que ele evolui, né? É assim que nós vamos angariando os nossos tesouros espirituais. A sabedoria do espírito que é muito maior do que a deste mundo. Jesus o tempo todo nos propõe a olhar para a vida futura, onde mora a real vida, onde mora a real felicidade, onde realmente nós teremos paz, porque enquanto estivermos nesse mundo que é de felicidade relativa, não que não tenha nenhuma, a felicidade existe aqui, sim, nós temos que ir ao encontro dela. Então, no campo da relatividade, se eu tenho a felicidade de um lado e a infelicidade, a sabedoria consiste em me aproximar do que me faz bem, deixando para trás os campos da infelicidade que me fazem mal. Então, nem tudo é crise, né? Nem tudo é crise. Justamente, às vezes, é o chamado ao aprendizado que a gente precisa passar. E que bom, né? Desse movimento que o espírito precisa para ser feliz. Verdade, né, Raquel? A gente tem aí toda a oportunidade de pavimentar a nossa estrada para o futuro, né? Porque a gente passou por estradas esburacadas, por lombadas, por buracos, né? E vamos então pavimentar, porque se a gente fizer a nossa tarefa de hoje, fizer a nossa parte hoje, a gente encontra uma estrada melhor no futuro. A gente vai pavimentando isso, né? Rachou a estrada, vamos consertar. Vamos lá, pega a picareta, a pá, e vamos lá, conserta e continua. E mesmo porque a gente também vai deixando um lastro, né? A gente vai deixando um legado para aqueles que virão. E a gente não sabe, pela lei da reencarnação, que nós mesmos podemos trilhar essa estrada que a gente foi deixando para trás, né? Porque aí a gente vem de novo para cá, e muitas das coisas que essa estrada se chama méritos. Então, muitas das coisas boas também que a gente passa aqui, ou as superações que a gente tem de crises, se deve a essa pavimentação que a gente já fez, né? Méritos. Então, a gente precisa ir gerando esses méritos também para o futuro, porque possivelmente a gente vai sentar no lugar que a gente construiu, a gente vai estar entre quatro paredes que um dia a gente construiu, a gente vai estar num ambiente que nós mesmos sonhamos e planejamos lá atrás, né? E assim vai indo, né? Pois é, e você falou uma coisa bem interessante também sobre adaptação, poder de adaptação, né? Você deu o exemplo da pandemia, que a gente teve que se adaptar para online, aquela coisa toda. Olha a nossa capacidade de adaptação. Já não é um recurso maravilhoso, né? Capacidade de criatividade do ser humano, a capacidade de superar. Vamos continuar, tá aí, mas vamos lá. Tá difícil, tá quase, tá dando a impressão de paralisação. Não, mas a gente mostrou que não. Vamos continuar de outro jeito, sempre haverá saída. E realmente, se a gente for olhar na natureza,
vai legal quem se adapta, né? Não vai melhor quem reclama, vai melhor quem se adapta. Não é deixar de reclamar no sentido de, tá tudo bem. Não, a gente pode reclamar, não tá tudo bem, não. E tranquilo, não tá tudo bem, também não é tudo perfeito, não. Tô com dor, quero chorar. Não tô a fim de sorrir agora, né? Se essa sensação for de choro. Tudo bem, mas saber que esses recursos, eles estão aí, ok, enxugar lágrima, ir lá e pavimentar a estrada, como o Nando falou, para criar méritos, para merecer aquilo que a gente precisa para a nossa felicidade e evolução. Aí eu digo sempre que a felicidade é um estado de espírito muito peculiar para cada um, mas é sempre um ambiente que a gente cria para a gente. Por isso que a gente precisa se organizar para ela. Como que é a casa da sua felicidade? Ela é recheada do quê? De que tipo de conforto? De que tipo de aroma? De que tipo de cores, né? Então, ela tem que ser um lugar que a gente merece estar para ser feliz, do jeito que significa para cada um. Uns têm a casa interna maior, outros menor, mais aconchegante, enfim. Nesses raciocínios que são filosóficos, Nando, mas são muito reais, a gente precisa, no momento de crise, talvez exercer hoje esse questionamento, né? O que não está legal, que está me fazendo, o que está me causando essa angústia, está me fazendo me sentir em estado de perturbação? Anotar no papel e começar ali a trilhar caminhos. Eu não sei que caminho seguir, lembrar do pedir e obtereis, né? Lembrar que o nosso Criador está sempre, sempre, sempre do nosso lado. Mas ele já sabe o que eu preciso. Tá bom, mas você sabe que você também precisa fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Fala, paizinho, eu não sou aquele filho, aquela filha ingrata, e que mesmo sendo ele olha por todos nós, né? Mas essa conexão profunda com a nossa alma e lá encontrando Deus no momento de crise é o que sustenta, Nando. É o que sustenta. Beleza, aí você já deu a deixa aí, ó. Pedir e obtereis. Então a gente vai para o momento de pedir para obter, através da prece, da oração e das vibrações. Então vamos conduzir aqui a prece hoje e que possamos aí lembrar de algum ente querido, da nossa própria crise, do que estamos passando para superar. E vamos pedir ajuda, que nem a Raquel falou. Vamos lá buscar socorro de amparo no mais alto. Então vamos lá. Que nós possamos, nesse instante, então, lembrar daqueles espíritos amigos, daqueles trabalhadores da espiritualidade maior, que trabalham com o nosso Mestre Jesus, com Maria, nossa mãe, e rogar para que nós possamos saber lidar com aquilo que estamos passando. Muitas vezes pode ser um momento de crise e não tem como a gente se desgarrar imediatamente dessa situação. Então, que nós possamos ter forças para conviver com essa situação e saber administrar isso. E com isso, peçamos ajuda. Mestre Jesus, Maria, Mãe querida, nos ajude nos momentos em que as crises se acentuam em nossas vidas, nos momentos difíceis que falta muitas vezes saúde, que falta muitas vezes o pão de cada dia, que falta equilíbrio, bom senso para todos nós, que falta aquela força tão necessária para a gente superar, que a gente possa superar as nossas crises no lar, no relacionamento, no trabalho, no desenvolvimento do nosso ser, na evolução de cada um de nós. Por isso, Mãe querida, que o seu manto possa nos cobrir, que o seu manto possa nos conduzir, a fim de que não esqueçamos que por mais que estejamos em situações desastrosas até, de desafios grandes, tu não vai nos abandonar, como prometeste, Jesus, que estaria conosco sempre, até o final dos tempos. E como os tempos não terminam, tu estarás sempre conosco, Jesus. Que confiemos nisso, que apesar de o tempo estar nublado, a gente sabe que o sol do teu amor brilha intensamente e há de ultrapassar essas nuvens e iluminar os passos do nosso caminho. Amado Jesus, Mãe querida,
Abençoa a todos os lares, a todos os lugares, aos hospitais, às escolas, a via pública, a todos os seres, a todas as mentes, a todos os corações, a todos os seres espirituais deste planeta, Jesus e Maria. Que assim seja. Muito bem, a gente quer dar um recadinho aí para você, querida e querido ouvinte, telespectador, né? Você ainda não faz parte do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, participe, porque com essa colaboração você pode proporcionar essa comunicação que a FEAL tem como missão, né? Dada lá pelo plano espiritual, através das casas André Luiz, para divulgar o bem, o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Então, a sua colaboração como sócio ou sócia vai ajudar a chegar a outros corações. Então, é bem fácil, ó. Entre em contato através do site amigosdaboanova.com.br, lá você vai obter informações sobre como você pode se associar, ou através dos telefones, o 0 operadora 11 2458 3214, e através do WhatsApp, esse meio de comunicação bem fácil e qualquer parte do mundo, o 11 97 261 0272. E agora a gente tem um recadinho do livro 15 Minutos de Amor Próprio. Você pode acompanhar, a gente já está no 10º programa, falando em temas maravilhosos, também à luz do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, e a nossa autora está aqui, e ela pode falar como que você pode adquirir, pode fazer esse, como você diz, né, esse círculo de estudo, né, esse círculo de leitura, né, Raquel? É verdade, Nando. Nós temos hoje aqui, pelo que agradecemos mais uma vez ao querido amigo, a oportunidade de poder fazer uma roda de leitura comentada, que é isso que nós estamos fazendo, né? E com a ideia só de reflexão, né? De achar em nós mesmos os caminhos que são melhores para a nossa alma. Então, há aqueles que gostam da proposta e nos procuram para justamente adquirir o livro. Então, se for o caso, nós deixamos aqui com muito carinho o contato do Instagram, que é o @Raquel, com que o underline Bachiega, aquele risquinho de baixo, Bachiega com 2 Cs, Raquel underline Bachiega, e lá tem o link de compra. Também o jeito mais fácil, que o pessoal tem gostado bastante, é mandar uma mensagem no Instagram para pedir a versão autografada. E nós estamos fazendo isso com o maior carinho, desde o começo do lançamento. Então, para quem é do Alvorada e vê a gente aqui, né, na TV Mundo Maior, tem pedido a versão autografada e também é possível. Para isso é só pedir pelo inbox do Instagram. E também tem um outro recadinho, Nando, que é especial aqui para você, para o Alvorada, pessoal do Alvorada. Se eu puder falar agora também, agradeço, que é a vivência Conexão com a Alma, que nós vamos fazer lá em Botucatu, em janeiro, dias 7, 8 e 9, na Estância Nova Era, dentro de uma fazenda, enfim, e nós vamos fazer 3 dias uma imersão em contato, fazer esse trabalho de autoconhecimento, e convidamos professores lá, de Tai Chi Chuan, Qigong, aromaterapia, vai ter um massoterapeuta que vai cuidar de todos nós da parte física, né? Nos presenteando com uma sessão de relaxamento, fora as vivências que nós vamos fazer também, aí sob minha direção, né? Nos 3 dias. Então, hospedagem, refeição, tudo isso incluso no pacote. Quem tiver interesse também pode usar do Instagram, Raquel _Bachiega, para saber. Nós mandaremos o link e explicaremos com o maior prazer todas os detalhes, né, de cardápio e tudo mais. Tá bom? Cardápio, roteiro, vivência, enfim. Tá bom? Então, o Nando já está convidado, né? Esperamos. E aí o mais legal, né? Porque com a pandemia a gente só fez tudo online. Eu não faço uma vivência dessa há 2 anos. Eu estou louca para que chegue janeiro, colocar o meu pezinho na terra, e são vagas limitadas para 15 pessoas por conta da pandemia, todos os protocolos de segurança adotados, né? Então, vai ser maravilhoso, Nando. 7, 8, 9 de janeiro, quem não souber o que fazer em janeiro já sabe, né? Então, depois de 2 anos, encontrar pessoalmente, né, os queridos que estarão lá, para mim, um grande prazer, não vejo a hora.
Isso aí, show energia ruim, né? A gente vai para um lugar desse aí para se revitalizar espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, é muito bom. E eu queria falar do podcast Laços Espirituais, que é como um rádio, né? A gente ouve lá, então tem várias entrevistas. É só você procurar no nosso Instagram, Laços Espirituais, ou no Facebook, e também no Spotify e no SoundCloud. Aí você vai lá, tem várias entrevistas bacanas e virão mais. Nossa, muito legal mesmo. Até a gente vai ter aí um episódio que um padre nos deu entrevista, vai ser muito legal mesmo. Então, procure-nos lá. E se você quiser passar por terapia ou psicoterapia, né, eu e a Raquel temos o contato lá na rádio e na TV. A gente já autorizou. A pessoa que ligar aqui pode passar para a gente, pode passar o nosso WhatsApp. Então, liga lá na rádio e na TV e eles passam o nosso contato. Beleza, Raquel? Maravilha! Estaremos aqui à disposição para acolhimento amoroso, como sempre. Tudo bem, então, para encerrar aqui o texto, né, a gente vai ler aqui, então, os próximos parágrafos. Concentre-se no que é importante, renove suas forças. Olha aí, ó, renove suas forças aí, né, o evento que a Raquel falou. E então recomece sua jornada. Não tenha pressa. Caminhe sempre respeitando o ritmo do seu corpo e principalmente o ritmo do seu coração. O seu momento é só seu. É nele que tudo deve acontecer. Esta é a segurança do alto amor, o respeito a si mesmo em primeiro lugar. Depois, no final, eu leio essa frase que ficou aqui grifada. E aí, Raquel? Pois é, Nando, concentre-se no que é importante. Tá? A gente falou aqui, tem crises que a gente aumenta, às vezes, as nossas dores pelo desespero, que é normal, né? Vem aquela sensação de sufocamento, a gente se sente sozinho. O que eu vou fazer de mim? Meu Deus, o que vai ser? O que vai ser? Então, a primeira coisa que a gente falou no parágrafo até anterior, respire, é agora, concentre-se no que é importante. Será que eu estou dando mais importância do que merece a esse momento, que é difícil? Né? Minimizar o tamanho dos nossos problemas e transformar em desafios, como o doutor Adão sempre ensinou a gente, é importante, né? Renovar as suas forças, como você falou na questão do evento, tem muita gente realmente que está nos procurando para esse motivo, porque em contato com a natureza você já tem a renovação das forças pelo natural, e nós vamos ensinar as técnicas de autocuidado para renovar as forças nos períodos difíceis, né? No dia a dia, quando cada um voltar para a sua casa. Então, a pessoa não vai lá para descansar, vai lá para descansar, se reenergizar e aprender técnicas para, quando voltar, saber o que fazer de si. Esse é o grande objetivo desse encontro de janeiro. E aí sim, como eu coloquei aqui, recomece a sua jornada, vai para frente, né? Não olha para trás muito, não. Às vezes é bom olhar para trás para o retrovisor para, opa, deixa eu checar aqui o que passou, mas o caminho é aqui, né? A importância do presente para construir um futuro merecido. Caminhe sempre respeitando o ritmo do seu corpo. Uma crise não passa, às vezes, do dia para a noite. Às vezes ela dura um período. Respeite as suas forças, mas busque sempre reabastecer se te faltar forças. Em oração, com prece, meditação, a técnica que você te colocar em contato com você e com Deus está valendo, né? Principalmente respeite essa caminhada, respeitando o ritmo do seu coração, né? Muito interessante, porque o coração bate numa velocidade, mas na crise ele bate assim, né? Você não consegue ouvir nem os seus pensamentos, é tudo rápido, é tudo intenso e constante. Então, toma cuidado para você achar o teu equilíbrio, achar o ritmo do seu corpo. Tá, as minhas forças vão até ali. Depois eu vou precisar do quê? Né? De terapia? Busque apoio profissional. Eu vou precisar me conectar com a natureza? Busque o seu recurso, aquilo que faça sentido e que você precisa. O seu momento é só seu. É muito importante a gente tirar, nos momentos de crise, um momento para se refazer. Parar de cuidar um pouco dos outros e cuidar de si, né, Nando? Olhar para o seu auto-amor é a frase que deve ficar. E tem a frase final que
incita, incentiva esse auto-amor, né? O que o Nando vai ler para a gente. Então, encerra assim: ame-se a ponto de chamar a crise como oportunidade de crescimento. E com essa frase linda, a gente encerra aqui mais uma Alvorada, agradecendo a você, querida Raquel, por estar conosco aqui no dia de hoje. Nando, agradeço profundamente a oportunidade, que sejam felizes os seus caminhos, viu? De todos nós, que o Pai abençoe e procure olhar a crise como oportunidade realmente de crescimento para você não parar nessa dor e prolongue esse momento de sofrimento. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Nando, muito obrigada. Eu que agradeço, então, a você, Raquel, a todos, a todas. Então, até o próximo programa Alvorada, sempre com um programa renovado, inédito para você aqui na TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Então, aquele tchau, tchau, Raquel. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.